Eu sempre falo que quando você lança um negócio muito inovador, você está no meio de uma arrebentação, assim, sabe? Eu fico imaginando um surfista desse com essas ondas de 10 metros de altura. Dependendo do tamanho da inovação, a onda é de um tamanho. E se você tem uma inovação muito grande, pode ser uma onda gigantesca. E você está lá tomando caldo, tomando porrada, tomando caldo, uma hora você passou. A hora que você passa essa arrebentação, o que você tem do outro lado? Um mar todo para você, né? Liderança é uma coisa que nasce com você, né? Eu sempre fui líder, assim, meio sem querer na escola, na classe, no DA da faculdade, no capitão do time de vôlei, capitão do time de basquete. Eu sempre fui líder. E eu acho que o líder é uma coisa meio... quanto mais tranquilo ele for, quanto mais parceiro ele for, quanto mais próximo ele for das pessoas, mais ele agrega. Então, eu acho que misturou essa minha característica de liderança com o fato de eu ser pisciana, e o pisciano é um meio intuitivo, mais sensível, mais emotivo, mais protetor, né? Então, acho que essas duas características que me ajudaram a fazer isso acontecer. E o equilíbrio é a coisa mais difícil do mundo. O mais bem-sucedido vai ser o mais desequilibrado, com certeza. O cara que consegue equilibrar. Eu falo que mulher já é mais equilibrista ainda do que o homem, porque ela tem 500 pratinhos voando, né? O da família, o sei lá, da sociedade, da social que ela faz para a família, ela que é responsável, da casa, dos filhos, da educação e do trabalho que ela conquistou mais essa função que não era dela originalmente, vamos dizer. Então fica um pouco mais difícil você equilibrar todos esses pratos, mas eu acho que é aí que é o desafio de você conseguir equilibrar tudo isso. Se você fizer mais do que já existe, você cai numa armadilha de preço. Você começa a discutir preço. Porque se eu tenho uma calça, você tem uma calça igual a minha e nós estamos vendendo a mesma calça, quem vai vender é que tiver o preço mais barato. Ponto. É igual, não é? Não é a mesma coisa? Então, o que vai vender? O que é mais barato. Então, você entra numa briga de preço que com essas multinacionais e mais a globalização é muito difícil. Né? Porque um traz da China, outro traz não sei da onde, outro traz não sei da onde, outro tem outro jeito, outro tem um esquema de imposto mais barato, outro tem... E aí você fica numa briga de preço. Quando você traz alguma coisa inovadora, eu acho que você vai aprendendo a encontrar as oportunidades dentro das crises, porque toda crise tem uma oportunidade. Se tem demanda, as oportunidades são maiores. Se não tem demanda, as oportunidades são menores. Mas tem sempre oportunidade na crise. Eu acho que uma pessoa que não tem como não ser uma pessoa para a gente se espelhar, né? Pelo menos para mim, que gosta de inovação, que é o Steve Jobs, né? O cara é fora de série, esse é fora de série mesmo. Porque ele tem uma essência tão maluca, que eu acho mais legal, assim, é como ele era incompreendido muitas vezes. Porque o grande criador que está pensando lá na frente, muitas vezes ele é incompreendido, né? Porque as pessoas ainda não chegaram lá. Né? Eu sempre falo que pesquisa de mercado olha para trás, né? O que as pessoas já sabem. E esse tipo de gente não faz pesquisa de mercado. Para quê? Eu não quero saber o que as pessoas acham, porque elas acham em cima das coisas que elas já conhecem. Eu vou mostrar para elas o que é o próximo, o que vem pela frente, o que vai ser legal, mas daqui para frente. E esse é o grande barato da história. Né? Essa história da Biotin foi um grande aprendizado. Quando a gente começou a falar de colágeno, de ingestão de colágeno, as pessoas acharam que eu era completamente maluca. Eu lembro que teve uma jornalista da Vogue, que até conheço há muitos anos, fez uma matéria dizendo que é impossível, que colágeno era um produto de uso tópico, que era impossível o uso endógeno e tal. Isso fazem 5 anos, hoje quando vejo quantos produtos de colágeno tem no mercado. Eu sempre acho que uma empresa que tem um dono, ela tem uma filosofia muito mais forte do que essas empresas muito grandes, que são grandes multinacionais e que não tem a persona do dono. O quanto as pessoas são envolvidas com o negócio, a paixão que elas têm pelo negócio, quando tem uma pessoa física que é o dono, ela tem sempre isso mais forte, eu acho, que quando isso está mais diluído só com executivos e não tem um dono, nessas empresas multinacionais, abertas para a bolsa, etc. Foi uma experiência deliciosa fazer esse programa.
hora que você entrega a creche, a hora que você dá a notícia para aquela pessoa que está ali ralando há anos para tentar fazer alguma coisa, e são pessoas completamente abnegadas, sabe? São pessoas que... uma delas, assim, desistiu da vida dela na cidade, da família, classe média alta, etc., e foi morar num lugar longe de São Paulo, e construiu essa creche. E aí, o quanto tempo essa mulher está ali ralando para fazer alguma coisa, e você fala assim, o que eu posso fazer para ajudar uma pessoa dessa? Né? Quantas pessoas abririam mão da própria vida e da educação dos próprios filhos? Teve uma outra, a Conceição, em Campinas. Ela começou a pegar as crianças na casa dela, os pais tinham que trabalhar, não tinha creche naquela região. Então ela falava, deixa os seus filhos aqui e vai trabalhar, porque como é que faz? Os pais têm que trabalhar. Então eles iam trabalhar e deixavam os filhos lá. Bom, quando ela viu, ela tinha mais de 80 crianças na casa dela. O que aconteceu? Os filhos dela foram embora, porque se cansaram dessa situação. Foram embora, porque a casa era uma casa extremamente pobre, numa região ruim, ela tinha que andar atrás de leite para conseguir dar leite para aquelas crianças, ela ficava andando atrás daquelas crianças. Bom, a gente demoliu a casa dela, nós construímos uma creche de 1.000 metros quadrados, 900 metros quadrados. Conseguiu um emprego para ela trabalhar nessa creche, porque o grande desafio era, ela não era profissional, ela não tinha uma formação. Então as pessoas falavam, bom, ela não vai poder trabalhar na creche. Eu falei, não. Eu não tirei as crianças da casa dela e fiz a creche para agora essa moça ficar sem emprego. Aí nós arrumamos um emprego para ela na creche, consegui que ela ficasse lá. E aí construí a casa dela e os filhos voltaram para a casa dela, depois disso. Né? Porque, obviamente, ela passou a ter uma casa e a creche era separada. E os filhos voltaram. E a alegria dessa mulher quando os filhos voltaram para a casa dela. Então ela passou, 10 anos da vida dela se dedicando para aquelas crianças e para aquelas pessoas. Então, você pega pessoas assim, histórias assim, e fala, por que a gente não faz alguma coisa por elas? Na Segunda Guerra Mundial, quando morreram os homens, né, as mulheres tiveram que ir para o mercado trabalhar, para sustentar as famílias, porque não tinha mais os maridos. E aí elas começaram a comprar cosmético, roupa, moda, se arrumar, etc., porque elas saíam de casa e foram para o mercado. Naquele momento, o mercado de cosmético e de moda começou a crescer e desde então é um mercado que cresce a 2 dígitos. Mas é que ginástica é o maior antidepressivo que existe, né? Você liberar endorfina, serotonina, você tá ótimo. Eu vou para a ginástica às vezes estressada e tal, chego lá, treino e saio de lá com um monte de ideia, com a cabeça fresca, renovada. Eu sou meio contra as pessoas tomarem muito remédio. Eu vejo as pessoas tomarem remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ir, remédio para não sei o quê, remédio para depressão, remédio para tristeza, remédio para ficar alegre, remédio para ficar triste, remédio... Eu falo, para com isso, né? Remédio para tudo. Eu acho isso tudo muito falso, eu acho que as coisas têm que ser naturais. E eu acho que o que te dá essa vontade de viver é o treino, eu acho que para mim é o treino. As pessoas não acreditam não, mas tem liberar endorfina. Hoje uma amiga minha me ligou, acho que eu estou com depressão, eu falei, vai correr no parque. Eu acho que esporte é uma coisa muito, muito importante, porque ela te dá força, te dá disciplina, te dá trabalhar em equipe. Eu acho que é importante, acho que os pais deviam formar mais os filhos para o esporte. Hoje eu vejo menos as pessoas preocupadas com o esporte. As escolas têm muito menos esporte do que tinham antigamente. Eu acho que faz falta. Meu comportamento acho que é meio dinâmico, assim, ele é meio... Acho que não tem nenhuma regularidade, nenhuma. Cada dia é uma coisa, cada dia é uma novidade, meu dia é completamente diferente um do outro. Eu acho que eu não tenho um dia igual ao outro. Quando começaram a me ver como formadora de opinião como mulher, ou como empreendedora, ou como vida, ou como isso, como aquilo, assim, aumentou a minha responsabilidade de fazer mais e melhor. Porque quando eu estou fazendo por mim, já é uma responsabilidade. Se eu estou fazendo por mim e ainda tem um monte de gente se espelhando atrás, eu acho que você é mais responsável. Eu fico meio incomodada quando um formador de opinião, quem quer que ele seja, trata isso de uma forma displicente, né? Eu faço o que eu quiser, não estou nem aí e tal. E aí as pessoas começam a discutir, a combater, vira polêmica e tal. Eu acho que é um desrespeito. Então, você tem que tratá-las com bastante cuidado mesmo, eu acho. Bastante carinho mesmo. Se me dissesse assim, qual era um grande desafio que eu acho que eu teria até pensei nisso já.
Depois eu acabei desistindo, mas até pensei em fazer alguma coisa política para poder ajudar o Brasil. Foi, acho que, a última coisa que eu não fiz. A Cristiana tem uma clareza e uma segurança impressionante sobre o que precisa ser feito. Mesmo em inovação, de tanto ela fazer, é um processo que ela já domina. Ela foi uma das primeiras mulheres a empreender e liderar uma grande companhia. E não é exagero dizer que naquela época era muito mais difícil e desafiador. Foi uma grande vitória. Além disso, era uma das principais promotoras de produtos e conteúdos sobre saúde, o item tão fundamental em nossas vidas. Ela se comporta assim, é por isso que ela é fora de série.